Segundo Reis, capítulo 5. É uma história bastante conhecida e que nos ensina muitas lições preciosas. O ambiente era difícil, Israel estava muito enfraquecido. O vizinho, o país chamado Síria, estava até dominando momentaneamente uma grande parte do país de Israel. E a Síria era muito violenta no trato com os israelitas. E por causa do pecado dos israelitas, Deus permitiu que os sírios os vencessem e os escravizassem. Entre outras coisas que os sírios fizeram, levaram cativos alguns israelitas para lá, para a terra deles. Isso era comum naquela época. Quando havia uma guerra, havia consequência da guerra. O vencido tinha muitos mortos e do que sobrava, os vencedores levavam cativos, escravos para o seu país. Naquela época, a escravatura era comum, a escravidão era tolerada em todos os países e era uma prova da pujança de uma raça, de uma civilização, de um país, o ter muitos escravos de outros países. Isso significava que eles estavam bem, eles estavam pujantes sobre os outros, o fato de terem escravos. Essa história que nós vamos ler fala de uma menina, uma adolescente que estava escrava lá na Síria. E a Síria dominava uma grande parte de Israel, o reino do norte naquela época. Então vamos ler do princípio. Segundo Reis, no capítulo 5. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, o rei, provavelmente Hazael, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou no serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor, o Naamã, estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, que era o rei da Síria: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu, Naamã, comandante do exército, partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Carta de um rei para outro rei, para o rei curá-lo da lepra. 7. Tendo lido o rei de Israel a carta,
rasgou as suas vestes, uma atitude de humilhação, e disse: acaso sou Deus com poder de curar, tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que ele procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no rio Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. 11. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, pôr-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, ele continuando, Naamã, desabafando, Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Na realidade, ele tinha razão. Abana e Farfá eram rios que nasciam lá nas montanhas e eram limpos. O rio Jordão já era formado só depois do lago de Genezaré, também chamado de Mar da Galileia, e ele já descia barrento. O rio Jordão sempre foi barrento, porém era o rio mais próximo, e o profeta deu aquela palavra: lava-te no rio Jordão. Ele ficou indignado: se é para lavar, eu vou lavar numa água boa, os melhores rios da minha terra, e não nesse rio barrento. Ele não entendeu realmente, ficou indignado. 13. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, a consideração que eles tinham para com o líder deles, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Subentendido que sim, evidentemente. Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então, caiu a ficha, ele entendeu. Então, desceu e mergulhou no rio Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Até aí. Pai de amor, Deus querido, aqui está a tua palavra rica, preciosa, proveitosa, poderosa para falar conosco. O Senhor me mostra agora uma plantação seca, pronta para colheita, e muita cinza de onde já houve fogo e poderia ter queimado tudo. O Senhor não deixou queimar, o Senhor me revela, porque o Senhor está vendo proveito nessas vidas, quantas vidas para serem colhidas e estão esperando por nós. Senhor, tem misericórdia de nós, uma seara pronta para a ceifa, e o fogo até já tinha começado a queimar, mas o Senhor não deixou o fogo prosseguir, apagou o fogo, estão ali as cinzas como testemunhas, e o Senhor nos manda partir para a colheita. Tem misericórdia, eu te peço, de todos que estão ouvindo essa palavra, que estão rebeldes em obediência a Ti, Senhor, e vem ter misericórdia de cada um de nós, e move-nos, Senhor, a ceifa, a colheita, a seara já está preparada, madura, preparada para a ceifa,
e crentes dormindo acomodados e outros amando o mundo com a sua vida carnal, e alguns até que a cinza já estão aí testemunhando que a sua vida espiritual já está mais do que fracassada. Mas o Senhor pode todas as coisas, então faça uma obra hoje aqui, Senhor, na vida de cada um que me ouve. Eu quero te pedir, aplica a tua palavra aos corações, ó Deus, pois tu és maravilhoso. Eu sei que tu estás aqui, Espírito Santo, para visitar cada coração e aplicar a tua palavra. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém? Aqui está uma passagem que relata uma história muito conhecida praticamente de todos os crentes. Muitas lições preciosas. A obediência do Naamã foi fundamental. Quando ele se lavou 6 vezes no Rio Jordão, não aconteceu absolutamente nada. Ele teve que obedecer no todo a palavra de Deus. Só na 7ª vez o milagre aconteceu, e aconteceu plenamente, completamente. Isso nos ensina: vida cristã pela metade não adianta nada. Vida cristã até a 6ª etapa não resolve. Tem que ser completa, total obediência. Essa tem que ser a decisão. Senhor, eu não quero ser um assistente de reunião, eu quero ser um servo completamente, totalmente rendido. Eu quero te obedecer. O que nós mais precisamos é de obreiros na seara do Senhor, e é o que menos tem. As igrejas têm sempre muita gente, isso não falta, mas são pouquíssimos os que querem trabalhar obedecendo ao Senhor, evangelizando e fazendo discípulos. São poucos os que estão fazendo, e por isso a igreja marca passo. Não só a nossa, todas as igrejas marcando passo, porque os crentes estão acomodados, não obedecendo, ou obedecendo pela metade, que é a mesma coisa. Quem obedece em parte, não obedece no todo, não está obedecendo. O Senhor quer que irmãos sejam submissos, obedientes, os líderes sejam fiéis, o povo seja enquadrado como um exército com bandeiras, como um povo unido, para que possa ganhar vitórias. Deus quer essa obediência. O Naamã teve que ter a sua cerviz dobrada, ele teve que se humilhar. Era difícil para ele. Ele era o comandante do exército da Síria, que dominava sobre Israel. Quando ele vai a Israel, nem é recebido pelo profeta. O profeta manda lá de dentro um recado para ele, e ele não gostou, porque na cabeça dele não tinha lógica nenhuma. A vida cristã não tem lógica humana, é loucura. Quando Deus manda alguém pregar no lugar deserto, quando Deus manda alguém sair de madrugada, e hoje são pouquíssimos crentes que estão dispostos a acordar de madrugada, sair no meio da chuva e visitar, atender alguém que está carente, necessitado. Eu não vou esquecer o irmão que compartilhou que no dia de calor, sol quente, Deus falou com ele: vai à casa da irmã fulana. E ele disse: mas Senhor, agora sol quente, não posso ir outra hora. E o Espírito falou forte: vai, meu servo, à casa da irmã fulana. E ele obedeceu. Quando chegou lá, recebido pelo marido da irmã: o que é? O que traz você aqui? O Senhor. O homem começou a chorar e abriu o coração, estava com a arma na mão. Ele ia matar a esposa naquela hora e, enfim, causar uma tragédia. E o irmão chegou lá na hora e foi com o Senhor dissuadindo aquele homem de fazer aquilo. Tinha apanhado uma arma emprestada com um homem do correio, ia matar a esposa. Quando eles estão conversando e Deus já operando, eles entram, a esposa estava cortando o punho para suicidar. Aquela era a hora de salvação. Não podia esperar, a obediência tinha que ser naquela hora. Com poucos irmãos estão dispostos a obedecer. A gente convoca para o culto. Se está bem, o dia está bom, não tem jogos importantes, né, no estádio, se não tem programações especiais, se não está chovendo forte, então a pessoa vai. Se está cansada, tem qualquer outra coisa, ela não vai,
não tem compromisso, não é povo de obediência. Como a gente vai vencer uma batalha com pessoas que não são de obediência? O Naamã precisou aprender aquilo. Diante de Deus não tem título, não tem importância, não tem grandeza nenhuma. Pode ser o mais importante. Aqui vai ter que ser servo na presença do Senhor. Vai ter que começar de novo, obedecendo. É tão maravilhoso isso. O irmão estava me contando que há uma igreja que hoje é muito grande, estava numa época fazendo um encontro. Naquele encontro, todos os encontristas tinham que se submeter à disciplina do encontro. E para começar, tinha uma reunião prévia, depois eles iam participar do encontro. Primeira ordem: vocês não vão conversar durante todo o encontro, ninguém vai conversar com ninguém, silêncio de palavras. Quando for ao banheiro, beber água, alguma coisa, levanta a mão, um líder vai acompanhar, mas durante o encontro ninguém mais vai conversar. Vai acordar cedo, dormir tarde, participar de tudo em obediência. Aí chegou um irmão que era tio do pastor: onde é que eu vou ficar? Ali no colchão no chão, todo mundo junto no colchão no chão. Não, mas eu vou ficar aqui, não tem um lugar para mim. Não, não tem lugar, vai ser junto com os outros. Mas eu sou, não, olha, vai ficar junto com os outros lá. Mas eu quero um lugar especial. Não, não tem lugar especial, o especial é lá, junto com os outros todos. E ele obedeceu, se quebrantou. Deus operou muito no meio daquele povo. Fosse quem fosse, tinha que estar junto, submisso à mesma disciplina dos outros. E ele disse, o irmão, que houve resultados maravilhosos daquele encontro. Deus operou, a igreja cresceu muito, Deus abençoou, porque eles aprenderam algumas lições preciosas. No meio do povo de Deus não tem grandes, todos têm que obedecer, ninguém tem privilégio, a hora é para todos, a disciplina é para todos, a obediência é para todos. Não tem Naamã, eu sou grande, eu sou importante, sou general, pode ser o que for lá fora. Aqui vai ser servo de Deus, amém? A obra de Deus é assim. O Naamã tinha que aprender aquela lição, para ele era fundamental que ele aprendesse aquilo, e que ele dobrasse a serviço, se humilhasse, para que ele pudesse ser curado. No final, ele se submeteu e foi curado, porque Deus operou. Mas eu não quero falar do Naamã, eu quero falar daquela menina, aquela jovenzinha, era uma adolescente, foi levada, talvez criança ainda, a mulher do Naamã comprou, ou talvez nem precisasse ter comprado, já que o seu marido era o comandante do exército, chegou lá e pegou a menina e levou para a casa dele para ser escrava, e ela ficou ao serviço da esposa do Naamã, que era a sua senhora aqui na terra. Aquela menina, pela alegria, disposição, pela ousadia dela, mostrou que ela estava muito bem preparada no seu lugar. Uma escrava que fazia diferença, uma escrava de cabeça erguida, que abençoou a sua família, a família a qual ela servia. Ela tinha noção do seu valor como membro do povo de Deus, ela tinha consciência do tamanho do seu Deus, ela tinha convicção do que Deus podia fazer e de quem era aquele que servia o Senhor aqui na terra. Ela guardava boas lembranças do profeta Eliseu. É tão importante que os irmãos valorizem os seus líderes, seus pastores, seus ungidos e obreiros, para poder honrá-los e receber a bênção de Deus. Assim o Senhor nos ensina na palavra: feliz daquele que valoriza os seus líderes, honra a quem honra. Se alguém recebeu a autoridade de Deus, precisa ser honrada essa
pessoa. E bem faz aquele que honra os ungidos de Deus. E aquele que toca nos ungidos de Deus para falar mal, desfazer ou querer algum mal, vai ser certamente punido severamente pelo Senhor, é o que a Bíblia nos diz. Ai daquele que tocar nos meus ungidos. Bom, aquela menina sabia quem era o profeta Eliseu, e ela sabia da autoridade de Eliseu que tinha recebido de Deus. É muito importante isso, que as pessoas saibam o poder de Deus, a diferença que faz o poder de Deus na nossa vida. Amém? Eu tenho orado e eu gosto de orar com unção, com óleo. E eu tenho visto Deus fazer muitos milagres. Mas há uma característica interessante. A fé que faz o milagre acontecer não é a minha. Para mim basta a obediência, ungir com óleo e orar. Mas Deus normalmente me revela alguma coisa a respeito da pessoa. E o que acontece é que em muitos casos Deus cura e faz o milagre acontecer. Porque a pessoa veio com fé, seja por ela, seja trazida por alguém, por uma meninazinha, seja trazida por alguém. A pessoa que vem com fé, Deus opera. Eu repito, eu tenho orado e estou sempre pronto e gosto de orar por situações as mais difíceis, mais complicadas e mais perdidas, e eu creio que Deus faz milagres e tem feito. Eu tenho visto muitos milagres de Deus, mas a fé que funciona não é a minha, é apenas uma obediência ao Senhor, é a fé de quem vem a mim, é de quem traz o problema ao Senhor. E eu gosto de ver isto, uma situação de angústia, de desespero, uma causa já perdida. Alguém diz: Senhor, eu venho a Ti, eu vou ao servo de Deus, Senhor, eu vou ao meu líder, ao meu pastor, para orar por mim. Eu creio que o Senhor pode operar, o meu pastor vai orar, o Senhor vai operar. E Deus gosta de fazer as coisas assim acontecerem. A pessoa podia dizer: mas eu não posso orar na minha casa, eu vou orar até com mais liberdade, na minha cama, no meu quarto, ali de joelho no chão, eu vou orar melhor. Não pode, eu não posso ir lá na igreja do fulano de tal, tem um missionário que faz muitas curas, eu não posso ir lá. A Bíblia diz: não, você deve ir ao seu líder, chame os presbíteros da igreja, os líderes, eles é que conhecem você, têm autoridade sobre a sua vida espiritual, que vão orar por você e Deus vai usá-los, porque a cura vem de Deus, não é do grande missionário, do curandeiro e nem da fé poderosa. A bênção vem de Deus, mediante a obediência. Aleluia. É tão bom a gente ver esses princípios de Deus funcionando aqui. Aquela menina cria que o Eliseu era ungido de Deus. Ela honrou Eliseu com o testemunho dela. Eliseu, homem de Deus, e a menina testemunhou do homem de Deus. A Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva estava em união, os irmãos tinham tudo em comum, e os apóstolos faziam grandes sinais e maravilhas, e o povo vivia em obediência e permanecia, perseverava na doutrina dos líderes, dos apóstolos, que tinham recebido de Jesus. Vejam, esse princípio é fundamental. A bênção vem por cima, vem de Deus. A igreja, não é em qualquer lugar, na igreja, através da autoridade, de quem tem a autoridade de Deus, porque recebeu. Quando alguém recebeu imposição de mãos, o reconhecimento, recebeu a autoridade de Deus. Por mais falho que ele seja, recebeu a autoridade de Deus. E o assunto aqui é esse: a diferença que faz a autoridade que alguém recebe. Essa autoridade é fundamental. A bênção estava lá, naquele homem que era ungido de Deus. Através dele, Deus faria milagres acontecerem, como fez na vida daquele Naamã. Houve um monte de desvios, mas Deus fez as coisas acontecerem. O rei da Síria, enganado, sem entender muito bem a situação, mandou
o general dele, o Naamã, para ser curado. O rei de Israel, que vivia uma péssima vida espiritual, muito carnal, longe de Deus, ficou arrasado. Eu vou curar alguém? Eu sou Deus, com poder de curar alguém? E a coisa ficaria por ali, se o Eliseu não tivesse tomado uma providência e mediante uma revelação de Deus, certamente ele mandou um recado: ó rei, deixa o Naamã vir a mim, você vai saber que há profeta em Israel. Aí o rei caiu em si: é isso mesmo, quem cura, quem faz milagre, tudo em nome de Deus, é aquele que é de Deus. Eu sou rei, não tem nada a ver com isso, então pode ir, vai lá, olha, o caminho é esse, ô Naamã, é esse o caminho, pode ir, vai lá, na casa do Eliseu, que ele está em casa, vai lá e procura o profeta Eliseu. Provavelmente isso não é certo, porque não há uma cronologia definida aqui. Provavelmente o Naamã já conhecia o Eliseu. Se antes desse episódio foi a unção do Azael, o Eliseu foi a Síria, a Damasco, ungir o Azael, rei sobre a Síria. Então naquela região o Naamã certamente ficou conhecendo o profeta Eliseu. Então é possível que ele já tivesse conhecido. Mas o profeta Eliseu cumpriu a sua parte. A bênção vem através de mim, mas o poder não é meu. Então, nem sou eu que vou impor as mãos, não vou fazer oração poderosa nenhuma. Você que vai obedecer e vai lá no Rio Jordão lavar e vai ser purificado. O milagre vai acontecer pela sua obediência. E a obediência vai ser pela fé. Quem tem fé tem que obedecer. A consequência primeira da fé é uma vida de obediência. O crente que diz que tem muita fé não vai servir para nada se essa fé não redundar em obediência. A obediência que move as circunstâncias. E foi o que aconteceu. Pela obediência do Naamã, a bênção de Deus veio e o milagre aconteceu. Mas não foi fácil aquela obediência. Ele não foi honrado, ele não foi nem recebido pelo profeta. O profeta não recebeu, não foi questão de vaidade, questão de egocentrismo, não foi nada disso. É que Deus dirigiu assim para provar a obediência do Naamã. Ele tinha que ser quebrado no seu eu para obedecer. Se ele obedecesse até o fim, a 7ª vez, o 7º mergulho, ele ficaria curado. Eu creio que uma vida de obediência Deus não rejeita. A pessoa vai e o Senhor vai atender. Um irmão me contou lá em Friburgo uma experiência muito interessante. Ele estava uma enfermidade horrível, a situação piorando, e ele não queria, nos médicos já tinha ido, não resolveu nada, e o que aconteceu é que ele trabalhando, conheceu um irmão que era crente, ele era novo na fé, e o outro já era mais experiente e disse: meu irmão, você está disposto a crer comigo? A Bíblia diz que 2 orando, Deus vai assinar. Vamos orar para a sua cura? Vamos. Oraram. No dia seguinte, e aí? Nada. Vamos continuar orando. O dia seguinte, e aí? Nada. Então vamos orar. 3º dia, nada. Então vamos orar. 4º dia, nada. Então vamos continuar orando. 5º dia, nada. 6º, 7º dia, 8º dia, nada. Então vamos orar. 9º dia, 10º dia, e aí, aconteceu alguma coisa? Não. Então vamos continuar orando. Quando chegou lá pelo 15º dia, então ele perguntou: e aí? Agora a cura aconteceu. Ele disse que nunca mais, ele já tem muitos anos, nunca mais teve aquele problema. Já teve outros problemas de saúde, mas aquele nunca mais. Agora, interessante como Deus provou a fé dos irmãos. Eles adquiriram uma convicção de que Deus faria aquele milagre e teriam que perseverar até o fim, até que o milagre acontecesse. O profeta Elias, lá no alto do Monte Carmelo, já tinha empenhado a palavra dele: ó rei, pode subir, que já vem abundante chuva.
não tinha uma nuvem no céu, o céu totalmente aberto, não tinha uma nuvem. Chuva vem da onde? O profeta foi orar, orou, Senhor, manda chuva. Pediu o servo dele para ir lá, deu uma olhada, nada. Vamos orar de novo, segunda vez. Deu uma olhada lá, nada, vamos orar. Mais um período de oração, e ora, pede a Deus, vai lá olhar, nada. E só na 7ª vez, então, a resposta foi diferente. Olha, estou vendo uma nuvenzinha, mas muito pequenininha, do tamanho da mão de um homem. Bom, não precisa mais orar, Deus já respondeu. Vai dizer para o rei, rápido, que ele corra. Agora não só que ele vá, que ele corra, porque a chuva já vem e vem pesada. E foi o que aconteceu. Deus tem predileção por valorizar a nossa fé. Eu gosto de ver quando a pessoa busca o batismo com o Espírito Santo e não recebe logo. É sinal de que Deus quer que continue. Quando a pessoa é batizada logo com o Espírito Santo, parece que ela dá pouco valor àquilo. Eu sei, na minha vida, o que demorou alguns anos e como doeu aquilo. Mas depois, quando veio, que bênção, que diferença, que maravilha fez o batismo com o Espírito Santo, batismo sobrenatural na minha vida. Depois os dons que vieram, foi algo muito sublime, mas eu sei o que me custou. Deus costuma fazer isto, mergulha 7 vezes, mas não posso mergulhar uma vez só, 7 vezes, 15 dias, 7 períodos de oração. Deus quer ver a nossa perseverança. Isso é fundamental na vida cristã. Amém? Amém. Eu tenho tido muitas experiências de curas e milagres de Deus, mas quase nenhuma foi instantânea. A maioria demorou, mas todas vieram. Deus me curou em todas as vezes que eu pedi, mas quase nenhuma foi na mesma hora, para provar a minha fé e a minha perseverança. Deus é assim, Ele nos prova porque Ele quer valorizar a nossa perseverança. Deus não quer pessoas assim como crianças que ficam como o vento que vai e vem, a onda do mar, bate para lá, bate para cá. Pessoas que estão animadas, no dia seguinte já acabou tudo. Pessoas que começam, dali a pouco já desanimam, desistem. Pessoas que resolvem fazer algo, mas daqui a pouco param no meio do caminho, botam a mão no arado, daqui a pouco já olharam para trás. São pessoas que estão sem essa perseverança. E Deus diz que isso é muito necessário. E nessa história, nós vemos muitas situações em que a perseverança foi necessária. Mas vamos focalizar que Deus quer falar conosco agora, através da vida daquela menina. Ela tinha consciência da sua situação. Era uma escrava. Ela não tinha o direito de visitar mamãe, titia, vovó, parente, tirar férias e passear. Ela não tinha esse direito, ela estava ali para servir, 1 dia, 2 dias, 3 dias, o 7º dia também, 10º, 20º, 1 ano, 2 anos, ela era serva, escrava para servir. Quando nós entregamos a vida ao Senhor, não temos que tirar férias na vida espiritual, a nossa vida é totalmente do Senhor. É que Ele é maravilhoso e nos dá uma vida feliz, mas nós temos que entender, Deus quer ser Senhor, mas Ele só vai ser Senhor na vida daquele que quer ser servo. Ele não obriga, não é entrão, Ele não entra na vida de ninguém para forçar a situação. Deus é delicado. Quem quer obedecer, Ele diz, vinde após mim, mas eu já estou indo. Ah, mas deixa eu despedir de papai e mamãe. Olha, não tem tempo, se você quer me seguir, não tem mais que despedir de papai e mamãe. Ah, mas eu quero experimentar uma junta de boi, depois eu vou te seguir. Olha, eu já estou indo. Não adianta, se você for não vai dar tempo. Eu já estou indo. Jesus era delicado, mas era duro, era severo. Quem quer me seguir, que siga. Quem quer obedecer ao Senhor, que o faça. Agora, se quiser ser crente pela metade, não vai dar certo. Não vai dar certo. Deus não vai brigar, não vai bater, não vai pesar a mão sobre a pessoa aqui. Ela vai se encontrar com o Senhor no juízo depois. A oportunidade, entretanto, ela perdeu.
A oportunidade é agora. Obedece e vai ter o milagre, ou não obedece e você vai viver a sua vida. Quer viver a vida de Deus ou quer viver a sua vida? Aquela menina entendeu, assumiu ser uma escrava. Eu sou uma escrava, então eu vou ser uma escrava. Porém, não uma escrava que chora pelos cantos e remancheia, que se rebela, que não trabalha, que por trás puxa o tapete da senhora, da patroa. Ela vai ser uma escrava, vai fazer tudo que tem que fazer com alegria. Jesus tem uma ordem no Novo Testamento muito interessante e é dura. Tudo o que você fizer, faça de todo o coração como para o Senhor e não para homens. Mas isso aí é meu patrão, que ele é ruim, nem paga direito. Faça com amor, porque você é servo de Deus. Está fazendo isso por amor a Deus, em obediência. Seja o melhor empregado, seja o aluno mais obediente, seja a pessoa mais submissa no seu ambiente. Faça isso como para o Senhor e não para homens. Não é de qualquer jeito. Aquela menina fez isso. Ela, pelo que a gente consegue entender na descrição, era uma serviçal, alegre. Ela amava a sua senhora. Ao invés de ficar com raiva porque ela era uma escrava, ela amava, fazia com alegria. E nisso ela conquistou a confiança da sua senhora, a admiração dela. E era uma pessoa que gozava da plena confiança da sua senhora. Eu posso imaginar isso, aquela menina, aquela adolescente, com toda a dedicação, com toda a alegria, ela adotou aquela família, a família do Naamã, que era proprietária da sua vida. Ela era uma escrava, ela amou aquela família. Se eu tenho que ser uma escrava, então eu vou ser uma escrava alegre. Eu vou fazer com alegria o que eu tiver que fazer, vou fazer com toda a dedicação. Ela ganhou a confiança da patroa. E o grande teste veio quando ela soube. Provavelmente, no início, o Naamã pode ter escondido a sua enfermidade. Por que ele, o dono da casa, vai falar com uma escravazinha da doença dele, vai dar satisfação a uma escravazinha? Mas com o tempo, não podendo mais esconder a enfermidade, a escrava ficou sabendo. Provavelmente ela lavava a roupa suja dele e ela ficou sabendo da enfermidade dele, até que ela criou coragem e falou para sua patroa, sua senhora. Ela disse: dona fulana, se o seu Naamã estivesse lá na terra de Israel, na frente do profeta Eliseu, ele curaria o seu Naamã da lepra. Meus irmãos, qual é a senhora, a patroa, que vai ouvir a palavra de uma adolescente falando uma coisa dessas? Quando Deus está na história, tudo é diferente. A menina falou com tal convicção, provavelmente com lágrima nos olhos, com o coração. Ela falou com amor ao seu Naamã, que ela queria ver curado. Ela falou com certeza, uma tal convicção. Ela convenceu a senhora. A mulher ficou plenamente convicta. Acenderam os olhos dela de esperança. Não está perdida a causa, a doença não é definitiva, há uma chance, há alguém aqui na terra que pode curar. O marido chegou e ela falou para o marido, falou com tal convicção que convenceu o marido. O Naamã acendeu os olhos também. Há uma esperança, há uma expectativa, há alguém aqui na terra que pode me curar. Por quê? Porque a menina falou. Mas não foi porque ela falou, foi a maneira como ela falou, de uma tal maneira que convenceu a patroa, e convenceu a patroa de uma tal forma que convenceu o marido. E ele ficou tão seguro daquela informação que nem foi verificar. Ele poderia, no mínimo, em bom senso, qualquer um de nós iria verificar. Vamos na internet, onde é que tem um profeta Eliseu? Vamos procurar.
o que ele está fazendo, vamos buscar informações sobre o profeta Eliseu. Ele estava tão seguro por aquela palavra que não foi buscar a confirmação, ele foi direto ao rei. Meu rei, o negócio é o seguinte, eu estou enfermo e a menina disse que tem um profeta que pode me curar. O que o senhor acha? Vai, se tem um homem que pode curar você, então pode ir. Eu dou toda ajuda, vamos preparar um carregamento aqui, soldados e mulas, cavalos e tal, e animais para levarem um presente para ele, e vamos lá, vai, pode ir. E o Naamã foi todo feliz com a ordem do rei, só que houve um desvio no assunto. O rei mandou uma carta para o rei de Israel, aí como que confundiu um pouco, mas Deus estava nessa história e o profeta Eliseu entrou às situações em que a gente tem que entrar, não tem que esperar as pessoas virem a nós, não, a gente tem que ir. O evangelho é ide, tem que ir na casa da irmã fulana, então tem que ir logo, não fica demorando não. O irmão Michel, lá de Friburgo, está tendo umas experiências muito interessantes. Até pouco tempo atrás, ele era uma vida perdida, viciado em cachaça, 3 litros por dia. Praticamente não comia mais nada, já estava naquele estágio final de bebedeira. A vida perdida. Mas Deus operou, fez milagres. Hoje a vida dele é um testemunho vivo do poder de Deus. E ele não quis ficar com a bênção só para ele, começou a procurar todos os ex-companheiros de copo e de bebida, e está visitando todos eles. Mas ele ficou muito chacoalhado quando visitou o primeiro, e ele até mostrou o interesse. Ele disse: eu venho te visitar e vamos orar, vamos falar de Jesus. Quando ele foi, o homem já tinha morrido. Ele sentiu a dor no coração, ele sentiu: meu Senhor, não posso perder tempo. E o outro, ele encontrou no bar, falou de Jesus como podia, mas o bar não era um ambiente muito apropriado, ficou de visitá-lo depois. Quando ele foi visitar, o homem tinha morrido também. Ele disse: eu não quero mais perder tempo. E agora ele está visitando todos os outros companheiros de bebida, com o amor de Deus, para levar o testemunho dele, está visitando, e Deus está honrando a fé do nosso irmão. Pessoas estão aceitando o testemunho e a palavra, está vendo frutos naquela vida. É isso que eu queria focalizar para cada um de nós. O Senhor mandou o Espírito Santo para cada um de nós não ser covarde, não ser estéril, infrutífero, nem trabalhar em vão, mas para cada um de nós ter a autoridade de Deus para mudar uma situação, falar com autoridade sobre a vida de quem quer que seja. O Senhor nos deu autoridade, Ele deu o Espírito Santo para nos enviar, guiar, dirigir, Ele deu os dons espirituais para nos orientar. O Senhor nos manda. Eu tenho muitos episódios na minha vida, Deus tem me falado muito através das minhas fraquezas, em que eu me envergonhei, tendo que ir, eu não fui, eu me arrependo, muitas e muitas vezes eu me envergonho, porque eu tenho aprendido muito com os erros e os fracassos. Claro que tenho muitas vitórias, mas eu não quero cantar as vitórias, eu quero me lembrar dos meus erros que me ensinaram lições preciosas. Muitas e muitas vezes eu tinha de Deus a palavra e podia ter ido, mas por vergonha, por medo, respeitos humanos, receios vários, eu não fui e perdi a oportunidade. Não sei mais lá o que aconteceu. Isso me pesa. Todas essas vezes em que eu perdi oportunidades, isso me pesa, e eu peço misericórdia a Deus e que aprenda para as próximas que vierem, para não acontecer mais isso comigo. Eu não quero perder oportunidades. Mas então, o nosso irmão está aproveitando as oportunidades. Aquela menina de Israel sentiu que aquela era a hora de ela falar o que ela tinha de melhor, o conhecimento que ela tinha de um Deus que agia, que podia fazer milagres, e o endereço da bênção, porque havia um homem que era ungido de Deus, e ela sabia disto, e tinha tal convicção,
que ela falou e convenceu a mulher, e a mulher ficou tão convencida que convenceu o marido, e o marido convenceu o rei também. Olha que cadeia tremenda. O evangelho acontece muito uma coisa interessante, o irmão se converte, tem um testemunho maravilhoso, ele fala de Jesus e uma meia dúzia se convertem. Só que a meia dúzia que se converte já não tem o mesmo zelo que ele, já não tem o mesmo amor que ele, e aí já se acomodam e já não falam o evangelho. Jesus falou, vocês vão por todo mundo fazendo discípulos. O apóstolo Paulo passou um pouco mais adiante e disse, o que eu recebi do Senhor eu estou passando para vocês. Timóteo, o que você aprendeu e viu em mim, transmite a homens fiéis e idôneos, que não sejam de qualquer jeito, mas que sejam fiéis para ensinar a outros e ensinar a outros. O evangelho precisa desse poder, desse mover multiplicador. Não tem grande vantagem eu fazer muito e os irmãos não fazerem nada. Não tem vantagem em eu educar meus filhos e os filhos param por aí, não educam mais ninguém. A gente ganha alguém para o Senhor e essa pessoa se acomoda e já não ganha mais ninguém. É uma outra geração que se acomoda. Isso é o péssimo no evangelho, quando a gente faz, mas a geração que recebeu não faz, não há multiplicação. Mas qual é a diferença? A diferença é a unção do Espírito Santo. O que nós fazemos de qualquer jeito, existem milhares de igrejas nesse Brasil fazendo alguma coisa. Mas por que o Brasil não tem mudado significativamente? Porque o Brasil continua na corrupção? Porque crentes se acomodam. Quando pessoas recebem, elas não passam avante. O Senhor quer que a gente faça com todo empenho e dedicação aquilo que Ele nos mandou fazer. Eu me lembro de um irmão, pastor Délio Maciel Batista, ele disse, meu irmão, Deus me deu o dom de cobrar dos líderes. Ele era muito duro com os líderes, estava certíssimo. Ele era uma Maria mole com as pessoas, com a família dele, mas ele era muito duro com os líderes, e o segredo é esse, cobrar dos líderes, para eles poderem transmitir também. Aquela menina tinha uma tal unção do Espírito, que ela convencia quem ela falava. Isto é a função do batismo com o Espírito Santo. Qualquer crente pode pregar o Evangelho, mas a unção do Espírito Santo faz a diferença total. Eu me lembro quando eu era jovem, fui convertido pelo Senhor e eu me dediquei a Deus, eu passei a pregar, mas era com muita dificuldade, tudo era difícil, convencer as pessoas, e eu tive alguns frutos, até que eu vi a diferença e disse, Senhor, não dá mais para continuar desse jeito, eu preciso de uma unção, um poder convencedor, eu preciso de autoridade espiritual, eu preciso desse batismo com o Espírito Santo. Então o batismo com o Espírito Santo para mim foi mais uma consequência de raciocínio. Eu não iria conseguir ir muito longe se não fosse batizado com o Espírito Santo. E fui buscar até receber. Quando eu recebi, mudou tudo de uma vez só. Às vezes no mês eu fazia mais do que em todos os anos anteriores. Eu não. Deus, por causa do Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é poder para convencer, é poder e autoridade. E quando a gente manda uma enfermidade sair, ela sai em nome de Jesus. Quando manda o enfermo levantar, ele levanta em nome de Jesus. Quando manda o demônio sair, ele sai em nome de Jesus. Isso é autoridade, isso é unção do Espírito Santo de Deus em nós. Amém? Eu exorto os irmãos a tomarem o exemplo daquela menina em Israel. Não dá para continuar a viver uma vida relaxada, acomodada de qualquer jeito, uma vida meio lá, meio cá, meio barro, meio tijolo. Não dá para viver uma vida cristã assim. Se alguém quer produzir frutos para o Senhor, precisa da unção do Espírito Santo. Mas há pessoas que não precisam do batismo com o Espírito Santo, porque eles não querem testemunhar do Senhor, não querem trabalhar para Deus, simplesmente querem viver uma vida acomodada, de vez em quando vão à igreja para buscar uma bênção, eles não querem
produzir, não querem trabalhar, não querem ganhar almas, não querem agradar a Deus, não estão chorando pelo pecado de ninguém, não estão nem aí para os parentes que estão indo para o inferno, eles não estão nem ligando com os crentes que estão desviados, eles querem viver a sua vida na frente da televisão, brincando, comendo e bebendo. Esses não precisam do batismo com o Espírito Santo. Para isso não vai fazer diferença nenhuma ser batizado com o Espírito Santo, a não ser aumentar a condenação no juízo do Senhor. Mas quem quer trabalhar, quem quer ganhar alguém, precisa do batismo com o Espírito Santo. Quando a gente, cheio do Espírito de Deus, dá um olhar, uma palavra, a pessoa já começa a mudar, as coisas começam a mudar naquela pessoa, porque o Espírito Santo age. Até sem palavras uma pessoa se converte, quando a presença do Espírito Santo em nós transmite graça, a pessoa recebe, algo muda, a pessoa passa a se incomodar, ela já começa a se converter ali, antes até de a gente falar qualquer coisa. A unção do Espírito Santo faz toda a diferença. Amém? Então essa é a mensagem que aquela menina nos deixa. E nós vemos que não só ela, mas havia uma espécie de influência. Os outros servos de Naamã também foram muito firmes e convictos. Eles também estavam convencidos pela mensagem da menina. E quando Naamã não quis mergulhar no Rio Jordão, eles foram lá: meu pai, se ele tivesse dito uma coisa difícil, o senhor não faria? Faria. Então, por que não fazer? Vai lá, mergulha, nós vamos com o senhor, vai lá, mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Ele disse: realmente, se é só isso, pelo sim, pelo não, eu vou mergulhar, e decidi obedecer. A convicção daqueles servos de Naamã, que provavelmente também estavam convencidos pelo testemunho da menina, eles convenceram o Naamã. Naquela hora, a menina não estava presente, mas aqueles ali estavam também convencidos daquela mensagem, convenceram o Naamã a mergulhar. Essa é a diferença, a unção do Espírito Santo em nós para convencer as pessoas. Cada um busque isso. Quando conversar com um irmão que está vivendo em pecado, não saia da presença dele, clame a Deus: Senhor, toca esse coração, que esse meu irmão mude agora de vida. E quando você falar para uma pessoa que ainda não tomou a decisão pelo Senhor, diga com amor que ela precisa tomar aquela decisão, clame pelo poder de Deus para que ela tome na hora aquela decisão. Tudo isso é possível, é a função do Espírito Santo de Deus em nós, poder convencedor. Quando nós estamos convictos disso, nós dizemos para a enfermidade sair, nós dizemos a palavra profética, nós dizemos o que vai acontecer, nós repreendemos o demônio, nós declaramos a pessoa curada, nós falamos o nome do Senhor, a palavra que vai se cumprir. Isso é profecia. Na unção do Espírito Santo a gente tem convicção de Deus, autoridade de Deus. Então a conclusão é essa: tem que buscar. O crente sem unção de Deus vai ser um boneco figurando, fazendo número no meio do salão do auditório. Não é isso que Deus preparou para nós. A gente tem que amar o Senhor, valorizar a obra de Deus, a gente chorar pelas almas que se perdem, nossos irmãos missionários que estão perecendo, perseguidos e martirizados em boa parte do mundo em nossos dias. Uma perseguição sem precedentes está acontecendo, e a gente vai dormir de qualquer jeito, a gente vai se acomodar na frente da televisão, quando irmãos nossos estão sendo perseguidos por pregar o Evangelho. Nós vamos nos acomodar? Que Deus toque o coração de cada um de nós, nos despertando para isso. Vamos clamar a Deus, derramar nosso coração diante do Senhor, receber essa exortação que aquela meninazinha, uma adolescente de Israel nos deixa. Ela mudou a história
com o testemunho, por causa da convicção que ela tinha num Deus vivo, que atuava através dos seus canais, no caso, o profeta Eliseu. Ela cria no poder desse Deus. Nós precisamos estar cheios dessa convicção e vamos orar ao Senhor.